Olá, amigos. Vamos iniciar nossa aula 12 do nosso curso de Gestão da Qualidade. Hoje vamos aprender uma ferramenta gerencial muito legal, bem interessante, pode ser aplicada em diversas situações no nosso dia a dia empresarial, ou até mesmo em outras ações aí de gestão, tá bom? Essa ferramenta ela é chamada de diagrama de Pareto. O que vem a ser o diagrama de Pareto? Vamos conhecer o diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto, então, também chamado de análise de Pareto, é uma técnica estatística, é uma ferramenta que é utilizada na tomada de decisões a fim de selecionar algumas ações que são prioritárias. A gente vai perceber isso. Às vezes nós gastamos demanda de tempo, esforço a solucionar alguns problemas, mas às vezes nós não identificamos quais são as causas principais daqueles problemas e às vezes gastamos tempo em causas às vezes que não são tão significativas. Seria então necessário encontrar quais são as causas mais significativas de um problema e assim agir primeiramente nessas causas que são prioritárias. Ele também é chamado de o princípio de Pareto, também de princípio de Pareto, e também conhecido como regra 80 por 20. Por que regra 80 por 20? A gente vai descobrir daqui a pouco que o Pareto é um italiano que fez uma pesquisa e identificou que normalmente 80% dos resultados corresponde a apenas 20% dos fatores, o que justifica então a priorização das ações. Às vezes, nós identificamos que existem várias perdas em um processo, mas não, será que todas essas perdas elas são significativas ou não? Às vezes gastamos tempo, e aqui, como diz o nosso amigo Pareto, poucas das perdas são vitais, mas a maioria é trivial. Então, vamos ter que encontrar quais são essas causas vitais. Ou seja, em termos de qualidade, grande maioria dos nossos problemas são produzidos por apenas algumas causas essenciais. No final de 1940, um dos gurus da qualidade que a gente já estudou, o Joseph Juran, ele sugeriu que o princípio de Pareto fosse associado, o princípio associado ao italiano Vilvet Pareto, que ele havia observado que 80% da renda na Itália provinha de 20% da população. Então, o Pareto fez esse estudo na Itália e descobriu que 80% da renda da Itália provinha apenas de 20% da população. Aí vem aquela regra 80 por 20. E assim eles foram multiplicando essa regra de Pareto em outras áreas e descobriram que 80% das reclamações dos clientes surgem a partir de 20% dos produtos ou serviços, 80% dos atrasos nos cronogramas surgem a partir de 20% das possíveis causas de atraso. 80% dos lucros de uma organização provém apenas de 20% dos produtos ou serviços que ela presta. 20% da força de venda corresponde a 80% do faturamento. 20% dos defeitos corresponde a 80% dos problemas. Vocês estão percebendo que está se repetindo essa relação, essa proporção 80 por 20? Então, isso é graças ao nosso pesquisador economista italiano, Pareto, que descobriu essa relação. E hoje nós utilizamos essa ferramenta na empresa. Vamos conhecer aqui o layout desse diagrama. Aí está um diagrama de Pareto básico, um layout dele. Às vezes a imagem não está bem legal, mas vamos tentar explicar ele aqui. Olha, o diagrama de Pareto, todo diagrama de Pareto tem esse mesmo layout. Vamos ver as características que tem no diagrama de Pareto. Ele tem essas colunas. Essas colunas representam o quê? É um gráfico de barra. A gente vai perceber que ele representa a frequência de um determinado dado, quantas vezes aquele dado aconteceu. Aqui embaixo tem os problemas identificados, né? Pode ser os problemas ou alguma outra relação que a gente está estudando. No lado esquerdo, aqui nesse eixo Y, a gente vai ver que existe um eixo de frequência. Então, para mim construir essas colunas, eu me baseio nesse eixo da esquerda. E para construir essa linha aqui, que são formadas por pontos, essa linha é chamada de linha percentual acumulado, ela é feita com base no percentual acumulado da relação de cada uma dessas colunas. E ela é baseada no eixo Y aqui da direita, que fala sobre a percentagem acumulada, o eixo percentual, tá bom, pessoal? A gente vai ver isso, como é que fica mais fácil. Eu falando aqui está bem complexo, mas daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá, vamos para o passo a passo construir um Pareto? Vamos lá, vamos aprender, pessoal. Olha lá, uma empresa fabrica, entrega seus produtos
para várias lojas de varejo e quer diminuir o número de devoluções. Para isso, ela investigou o número de ocorrências geradoras de devoluções de entrega no último semestre, constituindo a tabela abaixo. Vamos ver a tabela? Olha a tabela que foi formada. Olha aqui. Então, essa empresa está estudando aqui sobre os erros, o número de devoluções. As devoluções estão relacionadas a alguns problemas. Por que está acontecendo essas devoluções? Vamos entender aqui, olha, a separação errada, 45 vezes aconteceu a separação errada, a devolução foi por causa da separação errada 45 vezes. Quantas vezes a devolução foi por causa do faturamento incorreto? 60 vezes. Quantas vezes a devolução foi acarretada por causa do atraso na transportadora? 125 vezes. Quantas vezes a devolução foi acarretada em relação ao pedido errado? 30 vezes. Houve atraso na entrega? 140 vezes houve atraso na entrega. E o preço errado aconteceu durante 20 vezes. E produtos danificados 65 vezes. E outras causas das ocorrências de devolução de mercadoria foi por causa de outros motivos que aqui não são tão significativos, é colocado nessa categoria outros, no total de 500 ocorrências relacionadas ao quê? A devolução de entrega só no último semestre nessa empresa. Vamos lá tentar entender isso. Vamos lá. Agora vamos construir o nosso Pareto por passos. O primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Refazer aquela folha, refazer essa tabela anterior, colocando os dados em ordem decrescente. Tá vendo aqui, pessoal? Eu coloquei em ordem decrescente, do maior para o menor, que é o outros, tá bom? Então, a principal número de ocorrência aqui nós temos o atraso na entrega. Então, atraso na entrega e atraso na transportadora são as ocorrências mais frequentes aqui nesse último semestre nessa empresa relacionada à devolução dos produtos. E assim vou colocando cada um dessas ocorrências numa ordem decrescente do maior para o menor. O segundo passo para a construção do nosso Pareto é fazer o quê? Acrescentar mais uma coluna aqui à direita. E essa coluna vai ser colocado o quê? Os valores percentuais referentes a cada tipo de ocorrência. Quer dizer o quê? Atraso na entrega representa quantos por cento total? Como é que eu faço esse cálculo? Aqui o cálculo está aqui embaixo da observação. O cálculo é feito dividindo-se o número de ocorrências de um elemento de um determinado tipo pelo total de ocorrências no período. O que vem a ser isso? Eu pego aqui, olha, 140 divido por 500 e multiplico por 100, a gente vai ter 28%. Quer dizer o quê? O atraso na entrega é responsável por 28% das ocorrências relacionadas à devolução de produtos nesse processo logístico, tá bom? Olha, atraso na transportadora, se eu pegar 125, dividir por 500 e multiplicar por 100, vai dar 25%. Então, 25% das causas relacionadas aí à devolução de produtos é diretamente relacionada também ao atraso na transportadora. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro passo a gente constrói a tabela em ordem decrescente. O segundo passo a gente faz um percentual unitário, quer dizer, a frequência relativa de cada uma desses dados. Como a gente faz isso? Dividindo o valor de a frequência de cada um das categorias aqui dessas classes pelo total de ocorrências e multiplicando por 100. Por que multiplicar por 100? Para ficar em porcentagem, tá bom, gente? Vamos lá, seguindo. Terceiro passo. Acumula-se esses percentuais em uma última coluna. Então, a gente cria uma outra coluna aqui e faz o percentual acumulado. O que vem a ser o percentual acumulado? É quanto vai se acumulando conforme eu vou descendo aqui as categorias. Olha para você ver. Na primeira linha eu não acumulei nada, tem 28%. Mas na segunda linha eu acumulei o 28% com mais 25%. Deu quanto? 53%. E na terceira linha do produto danificado, quer dizer o quê? Atraso na entrega, atraso na transportadora e produto danificado, esses três problemas que eu tenho aqui, eles representam para mim 66% dos erros acontecidos aí na minha empresa no último semestre, tá bom? Relacionado à devolução de produto. Ok, pessoal? É bem fácil fazer isso. Depois que eu fiz o percentual acumulado, percentual unitário, eu vou fazendo o acumulado somando as categorias que vem anteriormente àquela que a gente está estudando. Por exemplo, na quarta linha, eu vou somar todos os valores anteriores à quarta. A quarta, a terceira, a segunda e a primeira. E vai dar um total de 78%. Um jeito bem fácil de fazer isso, assim, quando chegar aqui no 78%, e for fazer a próxima linha, é só somar 78% com 9%, vai dar 87%. 87% com 6%
vai dar 93%, 93% mais 4%, 97%, 97% mais 3% dá 100%. Bem fácil, né, gente? A gente vai percebendo que é bem fácil trabalhar com essa ferramenta. Vamos lá, pessoal. Aqui, agora a gente construiu já o Pareto. Olha que legal. A construção do diagrama de Pareto, não é? O que temos nesse diagrama de Pareto? Nós temos, como a gente já viu lá no início, as colunas. O que vem a ser essas colunas? Essas colunas são referentes à frequência de cada um dos dados. Por exemplo, atraso na entrega, a gente voltar aqui, ó, atraso na entrega, quantas ocorrências teve? 140, tá vendo? O maior tópico que a gente tem no nosso gráfico é 140, referente aqui ao atraso na entrega. Depois, qual que é a segunda maior ocorrência? O atraso na transportadora. Quantas vezes isso aconteceu nesse último semestre? 125 vezes. Olha aqui, 125 vezes, aproximadamente aqui, ó, no nosso gráfico, tá bem? Então, essas colunas ficam decrescentes, ficam do maior para o menor, porque a gente está se baseando na frequência absoluta, que a gente acabou de calcular no início aqui, no primeiro passo. E essa linha é formada por pontos. Primeiramente, a gente não faz a linha, a gente se preocupa apenas em elaborar os pontos. Por exemplo, atraso na entrega, qual que é o percentual acumulado no atraso da entrega? Se eu olhar aqui, o atraso da entrega, percentual acumulado, 28%. Daí eu pego aqui bem no meio dessa coluna, olhando agora para o lado aqui, para o lado direito desse eixo Y, eu vejo aqui, ó, 28%, mais ou menos aqui e tal. A gente pega e coloca essa bolinha bem no meio dessa coluna. Atraso na transportadora, qual que é o percentual acumulado? Olha, atraso na transportadora, percentual acumulado é de 53%. Aí eu pego, olhando desse lado aqui do eixo, não, cuidado para não confundir com esse eixo. Esse eixo só serve para construir as colunas, esse eixo serve para colocar essas bolinhas do percentual acumulado. Olha para você ver. Aqui a gente viu anteriormente que o percentual acumulado no atraso transportador é de 53%. Vamos lá, 53%, olha, aproximadamente aqui é os 50%. A gente faz uma bolinha aqui. E a gente vai fazendo essas bolinhas, olha. Produto danificado, qual que é o percentual acumulado no produto danificado? 66%. Olha, você vê, essa bolinha está bem no meio da coluna aqui e referente a 66%. A gente vai pegar o próximo, faturamento incorreto, 78%. Vamos pegar o 78%, olha, aproximadamente aqui, ó, tá bem no meio da coluna aqui. E a gente vai fazendo essas bolinhas e no final que a gente elaborou as bolinhas, é só ir traçando uma linha. Eu estou explicando como vocês fazem esse diagrama aí manualmente, mas existe como a gente fazer isso em vários programas que existe aí, vários softwares empresariais de gestão e até mesmo Excel dá para fazer isso. No outro momento eu explico para vocês aí, em um outro momento, em outro curso, como é que a gente faz aí o diagrama de Pareto no Excel, tá bom, pessoal? Mas preparando aí para o nosso dia a dia, às vezes nós temos que fazer isso num curso rápido, às vezes numa avaliação de uma prova, uma outra avaliação. Isso daqui é possível fazer manualmente, isso daqui, tá bom, pessoal? Claro que na empresa a gente vai fazer a apresentação disso somente através de softwares. Ok, pessoal? Então aí está aí o nosso Pareto. O que ele tem, então? Tem a frequência aqui no lado esquerdo, a frequência absoluta ou simples, que é o número de ocorrências dos casos aqui. Bem, o valor maior aqui é do maior valor referente, 140, que é atrás da entrega, é o top aqui em cima. Do lado de cá sempre vai ser assim, 100%, né? Porque a gente trabalha com porcentagem, a porcentagem sempre é em 100%. E aí nós temos aí um gráfico misto formado por colunas e essa linha aqui mostrando a tendência de ação. Por que a gente faz agora, o que a gente fez esse gráfico? Vamos tentar interpretar o gráfico? Então, interpretando o nosso gráfico, o que a gente observou? Conforme apresentado no gráfico, no slide anterior, nós podemos, para diminuir o problema de devolução de produtos, será necessário criar um programa de ação para a empresa diminuir os atrasos atraso da entrega de fábrica e da transportadora. Com isso, 53% dos meus problemas serão resolvidos. Porque, olha, se eu resolver só o problema no atraso da entrega e atraso da transportadora, eu vou resolver aqui, ó, 53% dos meus problemas. Então, não tem necessidade, no primeiro momento, de agir sobre o produto danificado, sobre o faturamento incorreto, sobre a separação errada, sobre o pedido errado, sobre o preço errado, sobre outras possibilidades. Não precisa
ter essa ação prioritária sobre esses dois, mas apenas sobre as minhas principais causas, que eu chamo de causas prioritárias. Se eu agir nessas causas prioritárias, eu vou diminuir essa questão da devolução de materiais aí nessa minha empresa de logística, focando apenas nessa ação de atraso na entrega e atraso na transportadora. Alguém pode chegar e falar para mim, mas professor, não é 80% que era para ter dado? É claro, gente. 80% sobre 80% gerando 20% dos meus problemas. Ou seja, não é para dar 20% só das causas gerando 80% dos problemas? Sim, pessoal. Mas aqui eu não consigo elencar todos os possíveis problemas, porque esses outros aqui tem vários problemas. Com certeza, se eu pegar 80% dessas causas dessa problemática, vai ser relacionado ao total de dados que eu devo ter aqui como ocorrências. O outros aqui não deixa claro quantas ocorrências eu tenho. Eu tenho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de causas de um problema, mas aqui no outros deve ter várias outras causas que, se a gente esmiuçasse todos esses outros aqui, que daria uma tabela gigante, a gente chegaria naquela relação de Pareto 80/20, onde 20% estaria centrada aí nas principais causas dos meus problemas. Então, a partir desse diagrama, a gente viu que é um recurso gráfico bem simples, ele pode ser utilizado então para ordenar as causas de perdas que devem ser sanadas, priorizando assim as ações que devem ser resolvidas primeiro. Isso não quer dizer que nem todos os problemas são importantes, mas sim que alguns deles precisam ser solucionados com mais urgência, é claro, né, gente? Não é que a gente vai deixar de solucionar os outros problemas, mas a gente vai gastar força, vai demandar tempo, primeiramente naqueles que são mais prioritários. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Desejo a vocês bons estudos. Se alguém quiser, o meu contato está aí embaixo no meu vídeo, nesse canal. Você pode aí me adicionar aí nos contatos virtuais. Você pode mandar um e-mail, você pode entrar em contato comigo com qualquer outra dúvida que você tiver. Tá bom, pessoal? Um abraço a vocês, bons estudos, que Deus abençoe a todos.